festival imediatamente, e eu pensei que ele estava a ligar um bocado. Nós demorámos cerca de 3 anos para perceber que devíamos fazer um festival, e ele obviamente percebeu imediatamente. E é curioso também que o Paulo está aqui em trânsito entre festivais a apresentar as linhas de Wellington, que era um projeto inicialmente destinado ao Raul Ruiz. E portanto é curioso porque esta é a primeira colaboração que eles tiveram, e ao contrário do que eu disse, isto não é o 28º, mas o 38º filme que o Raul Ruiz alguma vez que o Raul Ruiz fez. É verdade. Eu peço desculpa, a primeira coisa que eu queria fazer, que não fiz há pouco, queria pedir-vos primeiro fazer um pedido de desculpa, porque era suposto esta cópia de legendas em português. E o que se passou foi que a cópia chegou muito em cima da hora, estava combinado que seria assim, e nós não tivemos a oportunidade de testar para evitar exatamente o que aconteceu aqui. Em nome da organização, eu gostava de vos pedir desculpa, em primeiro lugar, e gostava então de começar esta conversa. Paulo, o Paulo estava a fazer o Francisco de Oliveira quando lhe surge o Pierre Cotrel com esta ideia de produzir este filme. Eu queria saber primeiro como é que ele descreveu a ideia e o que é que lhe atraiu neste projeto. Bom, eu já conhecia o Raul há uns anos, porque eu tinha, quando tive uma sala em Paris, na altura, tinha estreado a hipótese do Padre Alvaro e a vocação suspendida. E nessa altura nem nunca pensei, passou pela cabeça ser produtor. Pronto, não está prática, não é aqui chamada essa história que eu fui produtor, mas sei que era um período extremamente intenso e completamente louco, porque eu nem sabia o que era produzir filmes quando comecei a produzir, portanto escrevia pouco a pouco, e comecei logo, tirando o Oxalá, que foi o primeiro filme que fiz, o Vasconcelos, comecei logo com 3 filmes de cineastas absolutamente incontornáveis. Foi o Manuel Oliveira, o João César Monteiro, com o Silvestre, e o João Botelho com a Conversa Acabada. Isto tudo praticamente no mesmo ano. Quer dizer, o Silvestre depois começou no mesmo ano, mas eu parei ao fim de uma semana e só comecei um ano depois. Mas isso são outras histórias. E portanto, na altura estava a fazer o Francisco e estava, acho que o João Botelho já tinha acabado a Conversa Acabada, ou não estava para começar. E eu em França também já tinha feito um filme, ao mesmo tempo que fazia o Francisco, estava a produzir um filme do João Claude Vieto, o One Manhattan, que filmávamos uma vez por mês. Ao fim de semana, eu pegava no Mário Barroso, que era ator no Francisca, pegava no João Paulo Vigel, que era diretor de som, levava-os a Paris e durante esse fim de semana de preparagem do Francisca fazíamos um fim de semana de rodagem do One Manhattan e assim foi feito em 4 fins de semana de seguida. Portanto, as pessoas em Paris também já sabiam que eu, quer dizer, pronto, qualquer coisa me servia para inventar um filme. E na altura, o Raul, portanto, eu já tinha feito, contrariamente ao que está aqui, já tinha feito uma coisa com ele, mas como produtor executivo. Ele tinha filmado em Lisboa, as 3 coroas do Matou, as 3 Poiná. Portanto, já o conhecia e ele já conhecia uma parte aqui. Mas o Raul tinha um fascínio enorme pelo Henri Alcântara. E quando o Cotrel veio falar comigo a dizer, olha, o Roger Corman vai querer produzir um filme, mas ainda não deu resposta, e não sei o quê, era para ser da China, isso tudo é verdade. Mas porquê é que não fazemos e o Raul disse-me porquê é que não se faz em Portugal, e não sei o quê, faz em Sintra, inventa-se qualquer coisa, uma história, ainda por cima tem o Paul Getty Jr., que era o neto do Paul Getty, que era um dos maiores milionários, e era famoso na altura porque ele tinha, supõe-se agora, organizado o seu próprio rapto para que o avô lhe desse uns milhões para salvá-lo. Portanto, essa história nunca se chegou a saber se o rapto do Paul Getty foi verdadeiro ou não. Portanto, o Paul Getty é que foi o que faz o cadáver. E tem o Paul Getty e, portanto, isto vai ser muito fácil. Depois tem aqui um grupo de atores e tem a Isabel Weingarten, que na altura tinha acabado de fazer o Garçom, portanto, era uma atriz em algum nome. E, portanto, vai ser fácil. E o Corman vai dar o dinheiro e tudo isso. Eu já estou aqui aflito em Portugal. Não sei como é que deve acabar o Francisco e começar o Silvestre, isso tudo, mas pronto, vamos para a frente. E o Raul veio com a Real Can, que era realmente um diretor de fotografia absolutamente extraordinário, mas estava esquecido.
praticamente depois dos filmes do Cocteau, pouco mais do que tinha feito alguns filmes assim comerciais franceses, muito pouco, mas estava completamente posto de lado. E o Henri Alcan era das personagens mais fascinantes, porque todos os efeitos que vocês veem no filme são efeitos feitos diretos durante a rodagem. Não há um único feito em laboratório. Tudo direto. Até os sóis falsos, isso tudo foi tudo inventado através de jogos de espelhos, jogos de a película que se recarregava depois 2 vezes na câmara, tudo isso. E isso é lógico que para o Raul era a essência do cinema dele, este lado onírico, depois, portanto, este filme foi quase um teste em permanência de efeitos especiais que depois foram utilizados muitas vezes pelo próprio Raul noutros filmes a seguir. E pronto, tivemos, porque a partir de uma história que podia ser comercial, entre aspas, não é? O canibalismo, viemos e fomos todos para Sintra. E na altura eu estava, portanto, passava a vida entre Lisboa e Sintra, porque o Manuel estava no estúdio da Tomes, eu me distraía lá e eu mais 2 dias de rodagem para uma coisa, portanto tinha que andar lá para o outro. E a gente, quer dizer, para nós, filmar era uma aventura. Portanto, filmar já era uma aventura, fazer um filme era uma aventura. Como é que ele se ia acabar, como é que se ia fazer, era absolutamente para nós o que é secundário, o que era preciso estar sempre a filmar. E por acaso tínhamos uma equipa absolutamente genial. O Cássio de Almeida teve a inteligência de perceber que o Henri Alcan era realmente uma ocasião única de trabalhar com ele e aceitou ser, se quiser, operador do Henri Alcan. O Cássio de Almeida, que já era um dos nossos maiores diretores de fotografia, teve, se quiser, essa inteligência e humildade de dizer: com este diretor de fotografia vou aprender de certeza muita coisa que não sei. E assim foi. E esta aventura era a história o filme nunca parou, porque felizmente não. Isto foi filmado em muito pouco tempo, em 4, 5 semanas. Nem sei bem quantas, portanto, mas eu tinha. E éramos todos principiantes, quer dizer, a maior parte das pessoas que vêm aqui eram os primeiros filmes que fazia. Estava o Vasco Pimentel, que tinha feito o Oxalá, estava o Pedro Ruivo, que foi o primeiro filme que ele fez, estava, quer dizer, o genérico desapareceu no final, portanto não sei onde é que ele existe, mas realmente era tudo, praticamente para nós, era descobrir o cinema, descobrir a fabricação. A mesma coisa com o Oliveira. No filme do Oliveira, na Francisca, 3/4 da equipe nunca tinha feito um filme. Está aqui a minha irmã Zé, que foi o primeiro filme que fez. O Mário Castanheira, que neste momento é um dos grandes diretores de fotografia que a gente tem, era chofer da minha irmã Zé. O Zé Maria Vanja Silva era assistente, na altura tinha aqui 20 anos ou 18 anos, era tudo assim. Eu tinha, na altura, 29 anos, 30 anos. Quer dizer, eram equipes completamente novas no cinema português, ao mesmo tempo 2 ou 3 fantásticos técnicos, que eu já falo um deles particularmente, que até parece que foi um bocadinho, 2 ou 3 técnicos fantásticos, com muito mítico, mas que nos aturavam a nós, miúdos. Quer dizer, o Manuel Oliveira na altura tinha 75 anos. Portanto, nós, quer dizer, era preciso 3 de nós para fazer a idade dele. E pronto. E o que é que se fazia? A certa altura, o Manuel Oliveira na altura, e a história da película, estou a contar isto porque tinha muita piada, se trabalhava na Togas, o Manuel Oliveira trabalhava, filmava, eram bobinos de 4 minutos, de 120 metros, ainda não havia câmaras em Portugal com 300 metros, 10 minutos de película, e o Manuel começava os takes, praticamente duravam os 4 minutos. E se algum ator se enganava ao fim de 30 segundos ou 1 minuto, o que restava da película já não servia para nada. Portanto, o território foi feito com os restos da película de Francisca. Eu todos os dias, quer dizer, ia buscar o resto das latas que, entretanto, não tinham servido, se quiser, ao Manuel de Oliveira. Quer dizer, e, portanto, essa história mítica que o filme parou na película, que depois no estado das coisas até se conta que o filme parou, não é verdade. Arranjávamos, era assim, aquilo era, no fundo, era tudo era uma produção única, quase. Isto é piada porque o que vem a seguir. Portanto, estávamos a filmar isto, o Corman nunca mais chegava, o Corman nunca mais ganhou dinheiro, o Corman não existia,
E eu andava furioso, quer dizer, mas onde é que eu vinha do Corman? E não sei o que é isto, é uma grande aldrabice, eu é que tenho que ter a avançar isto tudo. E estávamos todos instalados em Sintra. Portanto, a gente estava instalado em Sintra, o que era, quer dizer, que íamos lá na casa, instalávamos na casa da Capela, na Quinta da Capela, e não sei o quê. Portanto, se não havia dinheiro, não havia, não interessa. Fazíamos alguns almoços em casa e tal, e rodávamos, e não havia problemas de transportes, né? Aquilo era tudo locais ali ao pé, mais ou menos, quer dizer, e pronto, era a Lagoa Azul, não sei se perceberam, alguma parte da Lagoa Azul, coisas assim, isso tudo, portanto, aquilo era tudo ali à volta, portanto, a gente ia filmando à espera que chegasse algum dinheiro do Corman ou de algum lado, quer dizer, e nunca chegou dinheiro do Corman. O Corman, acho que 2 ou 3 anos depois, comprou o filme para os Estados Unidos por $15.000, ou isso tudo, só para dizer que não eu nunca conheci o Roger Corman, não conheço o Roger Corman, mas pronto, mas estas histórias ficaram famosas. Nessa altura, nós estávamos a fazer isto passámos o Natal, estávamos no Natal e não parávamos no Natal nem nada, nem no fim, nem não sei o quê, e de repente aparece o Wenders. O Wenders aparece, eu já conhecia o Wenders, porque tinha estreado alguns filmes dele em Paris, mas pronto, mas não só tinha visto 3 ou 4 vezes, e de repente aparece o Wenders, porque tinha uma história de amor com a Isabel Bencar, que tinha cá vindo visitá-la. E ficou absolutamente deslumbrado com esta loucura toda em que nós funcionávamos, tudo entre o Oliveira de um lado, o Francisco, isto aqui, aquilo era, não sabia onde é que estava, e o César, que entretanto fazia fitas, que eu tinha parado o filme ao fim de uma semana, portanto aparecia a dizer que ia lançar bombas nos coisas, porque tinha esquecido dele. Bom, estas histórias todas assim, e de repente o Vendas disse ao Paulo: está aqui o Arrial Cá, é dos maiores diretores de fotografia, que isto é uma coisa extraordinária, temos aqui isso tudo. Ele estava com o Amat parado, ele tinha começado o filme do Coppola, e depois tinham-se desentendido, lá por causa de atores e isso tudo, e portanto o filme estava parado nos Estados Unidos, portanto, mas ele estava sob contrato com o Coppola, portanto, teoricamente não podia fazer mais nada e tinha que dar a disponibilidade do Coppola, desde que ele dissesse: tens que ir para acabar, ele tinha que ir imediatamente. Portanto, ele não podia fazer mais nada, portanto, estava mais ou menos impedido de ter outros projetos. Mas ele chega e tal, isto eu lembro perfeitamente, foi na passagem do ano, estávamos à conversa, todos lá, eu estava lá instalado, com os meus filhos, eu estava lá instalado, né? Os filhos eram pequeninos na altura, e o Vendas disse ao Paulo: e se eu pegasse a tua equipe, que é fantástica, tem os atores que estão aqui, isto tudo, e se logo acabasse o filme do Raul, eu vinha cá e tenho uma história pensada, isso tudo, e podíamos fazer um filme. Eu dizia: o filme, eu já não sei como é que vou acabar este e como é que vou acabar o Francisco. Mas pronto, não, mas eu tenho um produtor alemão que vai arranjar lá uns tostõezinhos e não sei o quê e tal, talvez consiga alguma coisa. E disse assim: pronto, tens que falar, queremos falar com o Raul, porque apesar de todos os atores são dele, a equipe é dele, tudo é dele. Quer dizer, foi ele que o escolheu. É lógico que o Cottrell é um personagem muito estranho, mas eu só muito mais tarde que percebi que na altura andava muito irritado com ele, porque quer dizer, jogava que ele ia resolver problemas que nunca se resolveu, portanto, a partir de agora já percebi que os problemas de ninguém temos de ser nós a resolvê-los. Mas era uma pessoa que era, sobretudo, mágico a apresentar as pessoas umas às outras, em encontrar uma intuição muito grande para dizer, para fazer, se quiser, encontros entre pessoas e isso tudo. E ele foi ele que também, eu depois também soube que, de uma certa maneira, seduziu o Wim Wenders a vir a Portugal para ver a Isabel. E eu disse o Raul estranhou muito a proposta, mas disse: mas quer dizer, depois de eu acabar, quer dizer, cada um é livre de fazer o que quiser, e se quiserem fazer um filme a seguir, não há problema nenhum e tal. O Wenders, na altura, também já tinha um nome enorme, tinha feito a lista do Donleville, tinha feito o Ouvido du Temps, tinha feito alguns filmes que tinham sido já muito bem recebidos, era, se quiser, dentro
do universo dos jovens cineastas, daqueles que estavam no começo, mas que já não era bem o começo, e que era a grande esperança do cinema europeu. E, portanto, por isso é que o Coppola foi buscar para o Hammett também. Portanto, já estava em Hollywood, já estava a fazer um filme, etc. E o problema do Wenders era isso, é que não sabia quando é que se tinha que interromper por causa do Hammett. E então, eu lembro-me perfeitamente, a gente filmou até cerca de 19 de janeiro, ou 20, qualquer coisa assim, e uma semana depois estávamos a filmar o Estado das Coisas. Só que o Estado das Coisas, ao partir, era um filme muito simples, também baseado num filme fantástico. A ideia de partida era um filme, um cineasta americano, Alan Dwan, era o último filme do Alan Dwan, que chamava The Most Dangerous Man Alive, que era o 367 filme que o Alan Dwan fazia. Portanto, quer dizer, nós somos é tudo uma brincadeira ao lado do Dwan. Isto é um tanto Pedro Vasconcelos que disse que era contou os filmes todos, porque na altura eu tinha essas loucuras, e portanto para ele conseguiu uma cópia e mostrou à equipe, e é isso a partir daqui, é que é um filme fantástico, etc. Porque não havia guião, não havia nada. O que é que aconteceu? Então, está bem, vamos os atores. O Alcan, ele perguntou se o Alcan podia ficar, o Alcan disse que só tinha mais 5 semanas, depois tinha outro filme a seguir, ou tinha que estar em Paris, qualquer coisa, não era um filme que tinha uns compromissos, e então começou a chegar gente de todo lado. Por um lado, eu tinha acabado o Francisca, portanto, toda a gente que estava a trabalhar no Francisca queria trabalhar com o Wim Wenders. Portanto, o João Paulo Gugel, que na altura era já que era o diretor de som do Francisco, aceitou ser assistente da engenheira de som do Wenders, que entretanto ele tinha trazido à América. Depois a seguir fez um parado de filmes depois. Veio o Fred Murphy o Fred, acho que é Fred Murphy que se chama, como operador do Alcan, porque o Cássio não podia, o Cássio acho que estou a fazer a conversa acabada assim, o Cássio estou a fazer o canto não podia, depois veio uma data de gente da equipe que, juntando àquela que cá estava, transformou-se numa equipe muito maior do que era, e depois, quer dizer, quase atores, quase carapuça, começaram a chegar atores de todos os lados. O Patrick Bochot, o Sam Fuller, que na altura estava, que era ainda um cineasta no ativo e fabuloso, era a Viva, que era naquela altura para nós era uma espécie de musa, porque era a musa do Andy Warhol, veio com a filha também, o Patrick Bochot. Foi um desfilar de atores, quer dizer, que chegavam todos os dias ao aeroporto e não sabiam o que é que iam fazer, vinham, percebe? E por outro lado, como não havia guião, tinha que haver alguém para escrever, e então veio o Robert Kramer para escrever o guião todos os dias, portanto, todos os dias, só no dia a seguir é que a gente sabia o que é que filmava. Não sabíamos antes. Eram dois, era o Kramer e o outro, mas o outro era assim meio passado, era um controle, foi despachado. Portanto, ficou o Kramer a escrever todos os dias, e a gente de manhã, eu chegava ali à Quinta da Capela, e eu já nem sei quem era, o Toninho, ou o Zé Maria também teve, não sei, já nem sei, quer dizer, a equipe já me esqueço, agora tenho que ver os créditos do Estado das Coisas para Pagar, mas era toda essa gente que tinha começado comigo e que estava e que não sabia o que é que se filmava a seguir, não sabia nada, mas aquilo realmente são cineastas que todos os dias nos surpreendem, não é? São todos os dias que há ideias e que não se assustam com o imprevisto, ao contrário, precisam disso para se alimentar. E aquilo começou como um filme fantástico e acabou com o estado das coisas, com um filme todo, penso que a maior parte de vocês já. E a parte portuguesa. Mas aquilo tinha que se filmar tudo em 5 semanas. Portanto, a gente trabalhava 20 horas por dia. 20 horas por dia, a gente não parava de filmar. O Wenders nisso é um alemão que gosta de extrair o máximo. Portanto, era 20 horas por dia, aquilo era preto e branco, não havia película,
esgotámos, penso que os estoques, na altura, do preto e branco já se tinha passado de moda, a publicidade, nenhum filme seria a preto e branco, porque depois as televisões não queriam passar, a publicidade ainda não tinha redescoberto o preto e branco, depois o preto e branco voltou à moda com a publicidade, e portanto a gente esgotou praticamente os estoques do mundo inteiro em preto e branco. O Vendas esse era ao contrário, filmava e não havia restos que chegassem, não é? E lembro-me que depois a gente instalava-se na Praia Grande, naquele hotel da Praia Grande, passámos lá, estávamos quilómetros, e depois ele encontrava portanto, o Tommy, quer dizer, o Texas Bar, depois todos esses lugares, quer dizer, que aparecem no estado das coisas, eram descobertos mesmo na véspera, praticamente, quer dizer, as pessoas tinham que inventar o que é que se fazia nesse dia, tinha que se perceber o que é que se ia fazer no dia, o que é que estava na cabeça, porque nós nunca percebemos a história dos estados da coisa, no filme até a gente o vê, não é? Quer dizer, mesmo assim há algumas coisas que não percebemos, mas enfim, de uma certa maneira aquilo era, mas era uma época inacreditável, porque ao mesmo tempo, por exemplo, estava o Cláudio Rocha instalado em Sintra. Também estava, coitado, estava doente, mas estava instalado. Então, aquilo era, todos os dias era o Glauber que vinha ver, o Manel que me fazia uma fita porque era preciso ir a Lisboa por causa lá da montagem, o César também estava, o Botelho começou a filmar, depois aquilo era uma roda viva permanente, portanto, todos os dias havia pelo menos 10 ou 15, e depois de repente havia estilo, não sei, um enorme, quer dizer, o Terence Young, que era o realizador dos filmes de James Bond na altura, né, que dizia que tinha que vir a Portugal porque precisava de estar com a Real Camp e perguntar alguns conselhos e não sei o quê. Então aparecia o Terence Young lá no set para falar com a Real Camp, e portanto isto era todos os dias, havia assim personagens míticos, porque depois era o alemão que também mandava um fotógrafo famoso não sei o quê, depois o outro que vinha ver o Wenders não sei de onde, quer dizer, aquilo foi um desfilar durante 5 semanas de personalidades em Sintra, no meio deste work in progress permanente. E foi assim que os 2 filmes, os 3, os 4, os 5 filmes fizeram de uma assentada praticamente e pronto, isto é para resumir mais ou menos qual era o clima. Eu instalei-me lá, praticamente não havia telefones portáteis, portanto, tinha que a maior parte das vezes ir para o quarto, saber o que é que se tinha passado. Há coisas que eu não posso dizer aqui, com os bancos, com essas coisas, etc., mas isso não se pode dizer. E aquilo era realmente assim E depois veio cá o Sérgio Danei, que fez os célebres artigos sobre o polo português, portanto, na Europa toda começou-se a saber que isso saía na mesma altura que a gente estava a filmar. Portanto, havia, se quiserem, assim, eu tinha a sala em Paris ainda, tinha que fazer a programação da sala em Paris, tinha um colega que de vez em quando lá no sal, que era o Action République. Pronto, aqui o território depois sofreu, realmente o território, e o Luís, que tivesse a impressão, sofreu da competição, entre aspas, do estado das coisas, porque desta época o filme que ficou mais famoso, acabou por ser, tirando o Francisco do Manel, na loja, ficou, e o Silvestre foi o estado das coisas. O estado das coisas só foi acabado um ano e tal depois, porque, entretanto, quando ele acabou a parte portuguesa, ele teve que ir fazer o Hamlet, só depois é que filmou a parte americana, onde o Roger Corman faz um papel no final do produtor. Fecha um bocado. Fecha o estado das coisas. Portanto, agora, isto que era espantoso, e é para dizer que havia, apesar de tudo, o Real Can descobriu ao mesmo tempo em Portugal, e eu quero falar de um personagem que é um personagem que foi, para mim, das grandes descobertas dessa altura, e depois as pessoas pouco falam, que era um chefe eletricista absolutamente genial, que era o Manuel Carlos Silva. O Manuel Carlos não falava uma palavra de inglês ou de francês. E era uma família mesmo de pessoas ligadas à eletricidade, isso tudo, o irmão também era. Mas o Manuel Carlos era uma pessoa que tinha uma sensibilidade para a luz absolutamente extraordinária. Eu praticamente sei, o Alcan não pôde ficar até o final das filmagens em Portugal. E os últimos 5 dias, mas ele disse ao Vendas, eu com o Manuel Carlos, eu sei exatamente, ele sabe exatamente a luz que eu faria. Portanto, nem foi o chefe operador, quer dizer, o Fred, depois foi praticamente o Manuel Carlos que assegurou a luz dos últimos dias. E isso é
há assim técnicos absolutamente geniais que passaram pelo cinema português que não tiveram o reconhecimento, porque há outro personagem que aparece aqui, que é um personagem absolutamente importantíssimo, que era eletricista na altura, é o Domingos Guiche, que acabou depois de estar há anos e anos, quem trabalha em cinema em Portugal conhece, porque eu trabalho, está na Tobis, agora pronto, fechou com a Tobis, como se diz, mas que também era realmente um técnico absolutamente extraordinário. Portanto, houve, se quiser, havia, todos nós começávamos e ao mesmo tempo, junto a isso, há alguns técnicos que eram absolutamente, e que alinharam, que é isso que é impressionante, alinharam neste espírito, e realmente alinharam completamente nesta loucura permanente. Eu lembro-me, no estado das coisas, acabei a fazer a PES, ia fazer isto, ia ser eletricista também, ter projetores e isso tudo, quer dizer, ao fim de 4 semanas estava tudo arrebentado, 20 horas por dia, quer dizer, tirando o Wenders. O Wenders é que não, arrebentou com todos, menos ele, não é? Mas aquilo era um contrarrelógio absoluto, por causa do Alcan primeiro, depois por causa dos atores também, o dinheiro não havia, percebe? Aquilo escutava-se quando aparecia, porque de repente depois apareceu o alemão e dizia, olha, consegui vender o filme não sei para onde. Pronto, lá aparecia com um saco de dinheiro, a gente filmava mais uns tempos. E depois lá também conseguiu as questões, pronto, não sei o quê. E o filme foi acabado assim. E ganhou o Festival de E depois, 2 anos depois, ele depois esteve com o Hammett em Cannes, e eu disse, então, e o nosso? E ele disse, olha, o nosso, foi no mesmo ano, teve com o Hammett em Cannes, foi 2 anos depois, um ano e meio depois, o Hammett teve, e eu disse, por acaso eu gosto do Hammett, mas ele disse, mas o nosso é muito melhor. E depois, 3 meses depois, fomos ganhar o Leão de Ouro a Veneza. Faz exatamente neste momento 30 anos. Faz 30 anos este ano que ganhámos o Leão de Ouro. E curiosamente, nesse festival eu tinha um segundo filme em competição que falhou o Leão de Prata por pouco, que era A Estrangeira do João Mário Grilo. Tinha 24 anos na altura e teve em competição de Veneza. Isso também foi divertidíssimo, porque chegámos lá, estávamos todos tetos, não víamos gestão para nada, então fomos todos, está aqui a minha irmã, olha a Sofia, está quase a ser mãe, estava na barriga da minha irmã nessa altura, fomos todos para um apartamento sem gestão, mas como eu tinha 2 filmes em competição, aquilo era a grande altura das festas em Veneza, e portanto a Gaumont oferecia uma festa todas as noites, uma grande jantarada. Então a gente aparecia todos os 10 que lá estávamos, todas as noites no coisa da Gaumont, e éramos perfeitos canibais. Quer dizer, a gente o que havia não era só comer, como levar tudo o que podia ser para no dia a seguir aguentarmos até ao novo jantar. E vivemos o Festival de Veneza assim, até ao fim, e no fim depois ganhámos lá com o Leão de Ouro. Portanto, era, quer dizer, vivia-se ainda, eu acho que ainda se consegue encontrar, e felizmente neste momento, e eu tenho a sorte nos últimos tempos ter reencontrado um bocado essa espécie desse fascínio de que é realmente ver um filme nascer e filmes que depois ficaram, quer dizer, ficaram, que as pessoas agora se veem ainda, quer dizer, eu não vi o Território há 25 anos, não é? Coisa assim. Esta cópia até minha, nem sabia se estava legendada ou não sabia, eu mando assim uma técnica, mas por acaso tenho outra, tenho em França também, não sei. Mas, e amanhã, por exemplo, vou apresentar a Escolia de Santana em Paris, que também já não vejo há não sei quantos anos, e na Cinemateca vou lá apresentá-lo, que já não vejo há muitos anos, e também esse então foi uma aventura completamente louca também. Mas pronto, o cinema vivia disto e vivia destes encontros, tem imensa piada, porque depois o Kramer, quer dizer, o Robert Kramer, acabei por produzir um filme com ele, depois as coisas todas, quer dizer, ligaram-se, mas foi através do Wim Wenders que eu conheci o Paul Auster e o Peter Handke, com quem eu trabalhei depois, pronto, e o Raul então fez-me descobrir muita gente, portanto, se quiser, é este género destas ligações umas com outras de que alguns produtores, eu nesse caso vivo, destes encontros e eu lembro-me de um jantar que fiz com o Wenders em Paris e desses jantares saíram para o filme. Portanto, muito tempo, por causa da sessão a seguir, eu só queria rapidamente saber se alguém gostaria de fazer alguma pergunta.
Paulo. Porque aquele está ali. Essa não tem a ver com este filme diretamente. Estava a dizer que agora nos últimos tempos que redescobriu outra vez a aventura de fazer cinema, dessa surpresa, parece que foi agora esta parte final que estava a contar. E eu gostava de saber já agora qual foi o período em que esmoreceu. Eu nunca esmoreci, mas a uma certa altura nós fazíamos, quer dizer, vamos lá ver, eu nunca esmoreci. Só que a certa altura depois houve períodos em que eu nem podia estar nas rodagens, tinha outro tipo de situações para resolver, quer dizer, e depois as pessoas, quer dizer, depois a gente torna-se, em vez de indivíduos, tornamos empresas. E quando se tornam empresas, depois vem outro tipo de problemas, outro tipo de coisas, isso tudo. E este lado, esta relação direta com a criação, que para mim sempre foi importante. Houve uma altura que eu continuei sempre a tê-la, porque eu sempre tive uma intervenção muito grande nas produções que fazia. Mas é muito diferente. Eu realmente tive a sorte nos últimos tempos, através sobretudo do Ministério de Lisboa e das linhas do Wellington, e mesmo do Cosmópolis, do Cronenberg, e que eram projetos que foram diferentes, os três foram iniciados por mim, percebe? Portanto, eu tive uma implicação mais, que é uma coisa que eu gostava e que, às vezes, no fundo, era aquele que permitia que estes movimentos acontecessem e fazia-os existir. Aqui foi um bocadinho diferente, fui eu que os iniciei, percebe? E, portanto, é outro tipo de relacionamento, outro tipo de prazer, e depois ver o resultado deles, não é? Quer dizer, isso depois também é isso que é espantoso, percebe? Mas tem cuidado, eu gostava também de falar um bocadinho disto, isto foi um período absolutamente. Até 79, houve um período em que não havia portugueses em Portugal. Houve realmente alguém que foi muito importante no cinema português e as pessoas não dão valor, que foi o António Pimenteles, que ele realmente arriscou quando produziu os Verdes Anos, quando produziu todos esses primeiros filmes. Aquilo foi feito praticamente sem apoios. Foram feitos sem apoios. Estes filmes foram todos feitos sem apoios. Quando se diz que o cinema em Portugal é subsídio dependente, é completamente ridículo. Percebe? E é de pessoas que não têm a mínima noção. Subsídio dependente é o cinema francês, que esse é todo feito através de regras e coisas e de obrigações que existem nas televisões. E eu não estou a condená-lo. Mas se querem falar de subsídio dependente, é esse cinema que toda a gente fala que é a maior indústria que existe na Europa. Essa é que é subsídio dependente. Como talvez a indústria em Portugal, os automóveis. Também não se fabricam automóveis em Portugal sem serem apoiados com incentivos fiscais em Portugal. Cinema não. O cinema realmente há uma parte, e é absolutamente indispensável que haja mecanismos que possam, no próprio país, financiar uma parte da produção cinematográfica. Mas, quer dizer, estes filmes, por exemplo, não houve uma gestão em Portugal de financiamento nem da televisão nem do Estado. E o próprio Francisco, quer dizer, custou 3 vezes mais do que eu tinha obtido do Estado. Depois tive que ir buscar as receitas, através das vendas, através disso tudo. Portanto, há uma noção muito, infelizmente, na comunicação social, há um enorme desconhecimento, e fala-não-se quer, e nas nossas elites, tudo que realmente é produzir filmes, e sobretudo que é produzir filmes em Portugal. Mas isso é um tema de outro debate que nunca mais saímos aqui, não é? Certo? E essas histórias, isso tudo. E não está das coisas para ver também. E há os tantas coisas e pronto. E aí espero que também se divirtam a ver os tantas coisas, também não sei em que estado está como. Mas eu acho que tem legendas, pelo menos. Deve ter, mas não sei em que estado está como. Pronto. Paulo. Se só mais alguém queria fazer uma pergunta rápida? Paulo, muito obrigado. Foi uma honra tê-lo aqui. Muito obrigado a vocês por terem ficado.